E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, como sempre, te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá aí, Nação, essa é a capa de mais um vídeo, essa é a capa de mais um conteúdo. É o seguinte, hein, depois aí das últimas horas serem bem agitadas, né, todo o imbróglio envolvendo o Gerson, até a confirmação das fontes mais confiáveis, principalmente quem participou, né, das negociações, Pedrinho, Pedro Júnior, Bruno Spindle, André Cury, o próprio pai do Gerson, Marcão, enfim. Agora a gente tem, né, o dia do chego em BH do Gerson em BH, bora trazer isso aqui pra vocês, tá bom? Tem outras notícias importantes, mas a partir de agora o que eu peço mesmo pra você é deixar o seu like, hypar o vídeo e se inscrever, nação. Bora se inscrever aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, eu conto com a sua ajuda, quem sabe, se Deus permitir, dentro ainda desses 2 primeiros meses do ano, a gente conseguir bater em 70 mil inscritos, conto com vocês. Nação, eu preciso rapidinho fazer uma reflexão com vocês, que eu imagino que vocês vão concordar comigo, tá? Rapaziada, vamos ser sinceros e humildes aqui. O Pedrinho já fez a parte dele. Ele está fazendo a parte dele. Não é com a contratação do Gerson, mas é desde o dia que ele pisou os pés como dono do Cruzeiro. Até antes ele já fazia, né? Mas falando como dono mesmo e com responsabilidade de realmente executar com propriedade as coisas dentro e fora do clube, ele já está fazendo há bom tempo e até agora a gente não bateu a meta de 100 mil inscritos, 100 mil sócios. E vou te falar, 100 mil sócios é pouco, a gente precisa bater 110, 120, por favor, se você puder, seja sócio. Tem que acontecer uma campanha por parte de quem cria conteúdo sobre o Cruzeiro, quem se considera influenciador do Cruzeiro. A própria mídia tem que engajar, rapaziada, bora ser sócio. Uma contratação como essa do Gerson, um não ao Flamengo, como aconteceu envolvendo o Caio Jorge, não é fácil. Vocês sabem disso. E agora a gente tem 87 mil. Rapaziada, no final do ano eu trouxe pra vocês, a gente tinha lá pouco mais de 91 mil sócios e só foi baixando. De 93, 92, 91, chegou a 87. Bora lá, inclusive sabadão já tem jogo. Bom, Nação Celeste, hoje tem partida do Maiores de Minas, tá? O Cruzeiro entra em campo novamente na Copinha. E aí o Cruzeiro entra em campo já classificado para a próxima fase. É a terceira rodada da Copinha, grupo 13, jogo contra a equipe da casa, o Francana, tá? Jogo, por consequência, em Franca. Beleza? Ambas as equipes com 6 pontos, ambas as equipes já na próxima fase, Cruzeiro e Francana. Partida marcada para as 21 horas e 30 minutos. E olha só quem foi anunciado. Chico da Costa, é o nosso Chicão. Hoje de manhã saiu o anúncio oficial, que é essa artezinha que o Cruzeiro soltou. Saiu o videozinho no YouTube e mais fotos também nas redes sociais. Se você não viu, dá uma olhada, tá bem legal. Agora que chegou, anunciou, é apoiar, nação, é apoiar. As críticas que deveríamos ter feito aí para a não chegada dele já foram feitas. Agora o que aconteceu é torcer para que quando ele entrar em campo, que não deve ser em tantas oportunidades, o Chicão aí consiga nos ajudar com gols. Beleza? Falando, Nação Celeste, né, em apresentações, teremos uma logo mais, tá? Apuração do pessoal do Central da Toca, Samuel Venâncio e Léo na geral. Uniformes do Cruzeiro para 2026. O lançamento do uniforme principal para essa temporada está previsto agora, para o dia 20 de janeiro. O brasileiro começa no final de janeiro e a gente já vai estar com o uniforme principal. Entretanto, o cenário pode mudar caso a Adidas não consiga garantir o abastecimento completo das lojas. O que acontecia muito lá no início dessa parceria, né? A principal novidade do uniforme do Cruzeiro será o retorno das estrelas soltas. Me agrada demais, você opina. A peça será predominantemente azul, contando com detalhes em branco. A segunda camisa terá as cores invertidas. O modelo será predominante branco, enquanto a azul ocupará detalhes pontuais na peça. A segunda camisa, lançamento previsto para o mês 5, previsto para antes da Copa, maio. E aí talvez a gente tenha um terceiro uniforme
amarelo por conta da Copa do Mundo. Será? Vamos aguardar. Ontem à noite, lá no último programa da 98 FM, o VP do Cruzeiro, Pedro Júnior, esteve por lá na Nação Celeste. E aí ele concedeu uma entrevista e falou de todos os principais tópicos que ele falou recentemente há 2 dias. Mas um em especial eu separei porque pega essa parte aqui desse conteúdo e aí você repassa pra atleticano, flamenguista, palmeirense, qualquer um que tenha de repente aí esteja enchendo o seu saco a respeito das dívidas do Cruzeiro. Eu acho que é uma coisa que já foi falado, mas foi ratificada aí pelo VP do maior de Minas, Pedro Júnior, sobre a dívida do Cruzeiro em entrevista à Rede 98. Abre aspas. Hoje, a dívida do clube está bem escalonada. É uma preocupação muito grande que a gente tem desde que a gente assumiu. Ninguém está sendo irresponsável. Ninguém está olhando hoje e esquecendo amanhã. É um compromisso que a gente tem de pagamentos nos próximos 9 anos e tem essa redução em 6 anos. O que está acontecendo? O Cruzeiro entrou em RJ, parcelou as suas dívidas aí em alguns anos e está pagando. E a RJ não foi esse ano, ano passado. Estamos indo aí para 3 anos de RJ. Passa rápido. A vida tá um sopro, rapaziada. O Cruzeiro está totalmente escalonado por essas dívidas. Elas vêm reduzindo, né, durante um ano e meio que estamos no clube. A gente já conseguiu reduzir a dívida entre 12% a 15%. Então é uma dívida que a gente tem um olho especial nela. Ela não está desguardada, ela está viva e atenta. E o Cruzeiro sempre mantendo a credibilidade com seus credores. E rapidinho aqui, vou finalizar por aqui. O Cruzeiro, Anastor, ele poderia, o Pedrinho tem a capacidade de zerar essa dívida de repente em 2, 3 anos. Mas não faz sentido nenhum você fazer um negócio desse. É muito melhor se você tem a opção de parcelar em 10, 15, 20 anos e pagar e diminuindo aos poucos e ter um fôlego de imediato maior do que você, de repente, ali se esforçar muito para zerar essa dívida, ou quase isso, quase zerar. E aí você tem um fôlego menor para o futebol, por exemplo. Então, rapaziada, tem muita gente preocupada lá, né? Mas a gente tá bem tranquilo aqui porque a gente confia. Porque quem tá à frente do Cruzeiro tem uma credibilidade danada. Próxima info, Nação Celeste, segundo o Bruno Andrade da SPN, ele acabou de trazer informação de que o Caio Jorge já assinou a renovação de contrato. Seria mais um ano, tá? Com aumento salarial. Aliás, mais um ano não, mais 2 anos, né? O contrato iria até o fim de 28, foi ampliado até o fim de 2030. Então, mais 2 aninhos aí de contrato para o KJ. E aí, Nação Celeste, Gerson em BH. O Coringa, nas próximas horas, estará desembarcando aí no aeroporto de Confins. Só que é o seguinte, tá? Preste atenção nisso daqui. Organizada do Cruzeiro organiza recepção cabulosa para Gerson na Toca 2. Meio-campista é esperado em BH nesta sexta para a realização de exames e assinatura do contrato. O Gerson vai chegar, rapaziada, no jatinho particular do Pedro Lourenço. E eu só não sei se... Deixa eu ver se aqui a matéria fala. Se ele vai descer realmente em Confins. Não é, ó. Ele vai descer na Pampulha. Então, se ele não vai descer em Confins, vai ser basicamente o que aconteceu com o Cássio, lembra? O Cássio veio no jatinho particular do Pedro Lourenço, ele desce na Pampulha, e aí ele pega uma van e vai direto pra Toca 2. Lá na Toca 2 acontece o abafa, acontece a festa, a recepção pra contratação, nesse caso hoje, do Gerson. Nas redes sociais, a Máfia Azul convocou torcedores que desejam acompanhar a chegada do Coringa à Toca 2. Segundo a torcida, o ônibus deixará a sede às 11 horas, com um destino ao Centro de Treinamento Celeste. Conforme a apuração da Itatiaia, Gerson deve desembarcar, deve pousar em BH a meio-dia dessa sexta na Pampulha. E aí, meio-dia e meio, então mais ou menos ele deve chegar ali na Toca 2. Beleza? Então não vá pra Confins. Não vá pra Confins. Vá pra Pampulha. E falando em Gerson, uma informação do Venei Casagrande, né? Nessa do Cruzeiro adquirir, né, o Gerson, e aí consequentemente sendo a maior compra da história do futebol brasileiro, Fluminense e Flamengo vão ganhar uma graninha também, tá? No caso, pelo mecanismo de solidariedade, o Fluminense tem direito a 2,74% do valor e o Flamengo a 0,74%. E uma informação, Nação Celeste, cara, que também tem a ver com o Gerson, tá?
O Everton Guimarães, jornalista, ele não chegou a falar aqui no Twitter, né? Ele só disse o seguinte, ó. Mais um não por Caio Jorge e confirmação da sondagem por Bitelo. Tá lá na outra rede, passa lá. O que o Everton Guimarães trouxe, nação? O Cruzeiro, paralelo ao negócio com o Gerson, tava também de olho no Bitelo. Mais um jogador lá do futebol russo. Só que, claramente, o Everton Guimarães deu a entender que mais uma procura de jogador na Rússia era para se precaver por um possível não acerto com o Gerson. Então, se o Gerson não chegasse, o Cruzeiro já tinha o plano B traçado, que era o Bitelo. É o que deu a entender, tá? O HG deu a entender que não é que agora o Cruzeiro vai a carga pelo Bitelo, não. Chegou a ter conversas, mas era pensando, de repente, em caso, né, a coisa com o Gerson não andasse. Comandou, o Bitelo vai ficar ali em stand-by, a não ser que o Cruzeiro consiga uma oportunidade ali legal de trazer o jogador, porque se procurou, se ficou como plano B, é porque de certo modo, né, dentro do clube, em todos os níveis, há um agrado, né, por parte do jogador. Gosto também do Bitelo, mas entre Gerson e Bitelo, acredito que vocês vão concordar comigo, tem uma diferença considerável de nível de jogador e também características que de repente hoje a do Gerson, pô, eu vejo encaixando bem mais do que a do Bitelo. O Gerson do lado direito para fazer exatamente o que o Christian fez no ano passado é o que há. O Tite na sua apresentação deixou claro que deve manter uma proposição tática do que já vinha acontecendo. Vai ter mudanças no momento com a bola e sem a bola, até taticamente é claro que é outro treinador, mas em nível de colocação das peças dentro de campo, a gente deve ter uma estrutura parecidíssima. Então, nessa, o caminho pro Gerson, já acredito que esteja já bem traçado, tá? Ele deve jogar do lado direito ali. E aí, nação, uma última info, né? Entra jogador e sai torcedor, esse meme ele nunca morre, ele nunca falha. Se vocês acompanham o noticiário do futebol de maneira geral, vocês estão ligados que o Guilherme Arana foi pro Fluminense, né? Ficou no Atlético aqui, sei lá, 4 anos e foi pro Fluminense aí nessa temporada 2026. Aí, Nação Celeste, na primeira entrevista do cara, olha o que ele fala. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, recém-contratado pelo Fluminense, vindo do Atlético, está bem impressionado com a infraestrutura do clube tricolor. Está bem impressionado com o centro de treinamento, com alojamento, com tudo que envolve ali o CT. Sabe o que eu acho engraçado? Ele não tava no melhor CT da América do Sul? Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta, ó. Vamos supor que você tem um Honda Civic. Você tem um Honda Civic, sei lá, 2018. Nem sei se existe um Honda Civic 2018. Mas pensa aí. Pô, é um carro lá? É um carro da hora, você concorda comigo, né? Pô, de uma maneira geral, todo mundo vai achar legal. Aí, tu ficou com esse carro 4 anos. Aí tu mudou de carro, aí tu comprou de repente um Onix 2018 também, pode ser 2018. Também não sei se existe Onix 2018, carro não é meu forte, mas vocês estão entendendo aqui, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai se impressionar com o seu novo Onix se o Civic que você tinha era melhor que o seu Onix? O que eu quero dizer é, na verdade, o Atlético tá mais pra um Uno Mille e o Fluminense, de repente, tá mais pra um Onix do que o Atlético pra um Civic e hoje o Fluminense pra um Onix. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se realmente o que o atleticano tenta colocar na nossa cabeça, o que a mídia de Minas tenta colocar na nossa cabeça fosse verdade, que o CT deles é outro patamar, se isso realmente fosse verdade, você acha que o Guilherme Arana ia chegar em qualquer outro treinamento, iria elogiar e iria ficar impressionado? Iria pautar isso em alguma fala? Jamais, isso iria passar batido, o cara só pensaria com ele, pô, mano, que estrutura diferente, né, abaixo do que eu tinha lá no Atlético, né? Vou nem falar de estrutura por aqui, porque senão vou ter que mentir. A verdade, rapaziada, é que o CT das Frangas, talvez possa ser que um dia tenha sido um CT legal. Hoje, acredito que não seja nem top 10 do futebol brasileiro. E aqui, rivalidade à parte, tá? O Flamengo atualizou seu CT, o Corinthians tem um CT muito bom, o Palmeiras nem se fala, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, rapaziada, tem o melhor CT de Minas Gerais, isso é fato. Você vai pegando aí, ó, Granja Comari. Rapaziada, o Atlético vai ficando pra trás. Essa é a verdade. Tem o São Paulo,
Ah, frangalhada. É o famoso entra jogador, sai torcedor, né? Na primeira oportunidade o cara já deu uma cagada bem bonitinha aí na sua cabeça, só pra variar. Mas tá aí, Nação Celeste, chegou aqui, já sabe, deixa aquele like, comenta bastante, a gente volta, hein? Nas próximas horas tem Gerson em BH pra gente poder aí tratar as primeiras imagens do nosso Coringa com a camisa do Maior de Minas. Chegou até aqui, like, hype o vídeo, até a próxima. Tamo junto!